baseado nisso, então, é que nós vamos ter, então, a parte 2 do conhecer. Semana passada, quem esteve aqui, pôde ouvir essa palavra maravilhosa que o pastor Rogério trouxe. Se você ainda não ouviu, procura lá no YouTube, vai ter a pregação. E Deus falou de uma maneira tão poderosa sobre termos relacionamento com Jesus. E Deus falou tão forte que hoje vai ter a parte 2 dessa palavra, né? Lá em Oséias, semana passada, só a gente recapitulando um pouco, o pastor falou sobre Oséias, eu não me lembro o capítulo exatamente, mas que falava sobre prosseguir em conhecer a Deus, conhecê-lo e prosseguir. E que nós devemos nos esforçar para conhecer a Deus, para nos relacionarmos. E que não adianta a gente conhecer tudo sobre alguém, tudo sobre Deus, sobre uma pessoa, se nós de fato não nos relacionarmos com essa pessoa. Então a gente pode conhecer tudo sobre Deus, mas se não tiver uma intimidade, um relacionamento, não vai adiantar. E era isso que ele estava falando, sobre o esforço de conhecer a Deus, a nossa parte em conhecê-lo. E aí, então, foi daí que surgiu, então, a parte 2 do conhecer. Quando nós queremos conhecer alguém, começamos a relacionar-nos com alguém, a primeira coisa que a gente começa a perceber é o coração daquela pessoa, não é verdade? É o caráter daquela pessoa, é como ela age, quais são as atitudes, e assim começa a se construir um relacionamento. E com Deus, é importante também nós conhecermos o caráter de Deus, conhecermos como Deus age, para que a gente possa então começar a nos relacionar de uma maneira saudável, de uma maneira muito gostosa e prazerosa com o nosso Deus. E aí então, gostaria de ler com vocês, em Tiago 1,17, que é o primeiro versículo, fala o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então aqui em Tiago 1,17, a primeira característica do caráter de Deus, ele não muda. Ele é imutável, ele não muda como sombras inconstantes. E isso é muito importante nós entendermos, que o amor de Deus por nós não muda. Não importa, queridos, aquilo que a gente faça ou que a gente deixe de fazer, o amor dele por nós não muda. Isso é fato. E é importante nós sabermos isso. Ah, pastora, mas isso eu já sabia. Sim, mas às vezes nós começamos a nos esquecer no dia a dia. Quando, por exemplo, a gente começa a querer fazer atividades, por exemplo, coisas que para agradar a Deus, eu preciso fazer mais, eu estou fazendo pouco. Por quê? Porque eu preciso que Deus me ame. E quanto mais eu fizer, mais Deus me ama. Não é verdade. Você fazendo, ou você não fazendo, você fazendo pouco, ou você fazendo muito, o preço da salvação já foi conquistada lá na cruz. A questão é, o foco não está em nós ou naquilo que fazemos, mas o foco da imutabilidade de Deus está no próprio Jesus. Ele já morreu, ele pagou o preço, e naquele momento em que ele falou está consumado, naquele momento ele já nos deu livre acesso ao Pai, e esse amor, ele já está sobre a nossa vida. Glória a Deus por isso. Não existe mais nada que eu e você podemos fazer que vai mudar. Quanto mais eu fizer, mais ele vai me amar. Não, ele te ama, ele sabe que eu e você somos pecadores, ele já sabe disso, e nada vai mudar. Talvez você olhe para você e você veja que talvez tem tantas coisas que precisam ser mudadas dentro de você, e talvez você se ache indigno do amor de Deus. Isso não é verdade. Nós precisamos ter essa convicção, queridos, que Deus nos ama do jeito que nós somos, mas ele vai mudando a cada dia, à medida que nós nos entregamos, à medida que nós deixamos o Espírito Santo entrar dentro de nós, ele vai nos mudando, mas o amor dele é imutável, e isso é importante. Eu gostaria de frisar muito bem, porque tudo o demais que nós vamos ver aqui nessa manhã, vocês vão se lembrar do primeiro versículo: Deus não muda. Amém? Então não vamos esquecer, Deus não muda e jamais mudará. A misericórdia, a graça dele sempre vai estar sobre as nossas vidas. Porém, existem alguns momentos na nossa vida, alguns momentos de confusão espiritual, alguns momentos de dificuldades, momentos de dores, algumas situações que nós passamos na nossa vida, aonde o caráter de Deus não muda, mas o que muda é a nossa percepção em relação a Ele. E isso pode mudar. E aí,
só fazendo um adendo, eu já passei por muitas confusões espirituais, principalmente no início da minha caminhada cristã. Eu me lembro, na hora que eu estava preparando a palavra, eu comecei a me lembrar, e hoje eu dou risada, mas na época era triste, era trágico. Há uns anos atrás, eu olhava aquele monte de igreja, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, por que existem tantas igrejas e elas são tão diferentes umas das outras? Vocês já pararam para pensar? E umas são completamente diferentes. E aquilo me intrigava. E eu falava, Deus, qual é a certa? Qual igreja é a errada? Porque deve ter uma certa e deve ter uma errada, logicamente, porque elas são tão diferentes, tão distintas. E aquilo, eu sempre me intrigando, e Deus nunca me respondia. E eu ficava sempre com aquela dúvida, né? E passados anos, você vai se relacionando com Deus, vai amadurecendo na fé, e aí os horizontes se ampliaram, eu comecei a enxergar aquilo que tanto me intrigava. E hoje eu entendo que, na verdade, não existe a igreja certa e não existe a igreja errada. A questão é, existem maneiras diferentes de Deus se revelar e conduzir o seu povo. Simplesmente assim. Ele se revela de formas muito diferentes. Mas não existe a certa e errada. E muitas vezes a gente traz isso para a nossa vida espiritual também. Às vezes a gente acha que, qual é o certo, o que é o errado, o que é o certo e o errado. E eu vejo isso muito acontecendo entre os irmãos. Às vezes, não, você está errado, você está certo. Isso, a questão, queridos, que muitas vezes não é uma questão de certo ou errado na nossa vida. Muitas vezes, o que significa é que Deus está nos conduzindo temporariamente por um caminho o qual nós não o compreendemos. Ele não muda, o amor dele não muda, mas em algumas situações da nossa vida, a nossa percepção do amor dele, às vezes fica um pouco abalada. Quando nós não temos respostas, quando as coisas não saem da maneira que a gente gostaria, a gente começa muitas vezes a questionar, de alguma maneira não sentir aquele amor de Deus tão presente, e a gente começa a achar que, será que eu estou em pecado? Será que o que é o certo? O que é o errado? E não, Deus está conduzindo cada um de nós por um caminho que muitas vezes nós não estamos compreendendo. A verdade é essa. E aí nós vamos ler alguns textos para explicar melhor, para a gente poder ilustrar tudo isso que eu estou falando para vocês, que fica um pouco confuso, mas vocês vão entender a partir dos versículos o que Deus está falando para nós. Por exemplo, algumas vezes nós podemos ter uma percepção de Deus de que Ele está um pouco insensível à nossa dor. Às vezes a dor ela é tão longa, ela se prolonga por tantos anos, e às vezes a gente acha e pensa que Deus não está se preocupando com a nossa dor. Isso aconteceu, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 21, versículos 10 e 12, quando Abraão, só para sintonizar vocês nessa parte histórica da palavra, Abraão tinha 2 filhos, Ismael, que era um filho que ele teve com a escrava, e Isaque, que era o filho da promessa de Deus, o filho com a esposa Sara. Ismael era um pouco mais velho. E nesse contexto, o que acontece? Ismael estava zombando de Isaque. Estava tirando sarro e tal, e a mãe de Isaque, Sara, se doeu pelo filho, ficou enfurecida, né, pelo filho da escrava zombar do filho dela. E lá no versículo 10, olha só, Sara disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. E isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Nossa, não parece que Deus está insensível à dor de Abraão? Afinal de contas, era pai. Abraão estava numa situação que, tipo assim, os 2 eram filhos, Isaque e Ismael. E simplesmente Sara falou, pega e manda essa escrava embora com o seu filho. Não quero mais, porque ele não tem parte na herança. Abraão ficou com o coração na mão. Imagine vocês que são pais. Se falasse isso para um filho teu, manda aquele filho lá, porque Deus não tem nada com ele, não. Como que você ia sentir? Como o teu coração ia sentir? Dolorido, não é verdade? Perturbado, dolorido, como assim? É meu filho. E Sara, debaixo de uma ira, de uma fúria, não quero nem saber, não é meu filho, manda embora. E aí você acha que Deus vai ficar do lado de
Abraão, não é verdade? Humanamente falando, não, vamos lá, vamos tratar, o importante é, os dois são filhos, vamos dar um jeito, vamos não sei o quê. Não, Deus consente com a Sara e fala, olha Abraão, não perturbe por causa dessa situação não, porque eu tenho uma aliança, é com Isaac, é com outro, faz o que ela está te pedindo, deixa Ismael embora. E dá a impressão que Deus está insensível à dor de Abraão. Só que logo depois, se vocês olharem, continuarem o texto de Gênesis 21, você vai ver que Agar foi embora com o filho para o deserto. Num certo momento, a água acabou no meio do deserto. E simplesmente eles iam morrer. Agar começou a clamar a Deus desesperadamente, Senhor, nós vamos morrer, estamos sem água. E Deus ouviu de pronto a oração e fez brotar água, surgiu a água, matou a sede e cuidou deles. E aí você percebe que aparentemente aquela insensibilidade, parece que Deus não estava se importando com aquela dor. Na verdade, Deus estava o tempo todo ao lado de Agar e de Ismael. Deus não abandonou. Deus foi lá, cuidou, ouviu a oração e Ismael se tornou uma grande nação. Se você olhar até os dias de hoje, Ismael se tornou uma grande nação. Deus cumpriu também uma promessa sobre a vida de Ismael, abençoou a descendência dele. E mais, nós, quando olhamos para a nossa vida, muitas vezes, nós também temos essa percepção de que Deus não está se importando com a nossa dor. Por que nós achamos isso? Porque muitas vezes nós não encontramos a solução, porque muitas vezes aquela dor, ela se estende por muito tempo, e parece que Deus está insensível, mas Ele está ao teu lado, Ele está ao meu lado, o tempo todo. E aí nós lembramos de Tiago 1,17, a imutabilidade de Deus. Deus não muda, não são as circunstâncias que nós enfrentamos que vai mudar o amor, o cuidado ou o carinho de Deus, mas a percepção que nós temos em relação a Ele, e nós precisamos confiar plenamente nesse cuidado, nesse amor de Deus, que muitas vezes a gente não entende. Por que Deus não falou para Abraão? Por que Ele não explicou melhor aquela situação e passou uma imagem de um pai insensível à dor? Sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes Deus não vai falar para nós o porquê dos porquê do porquê. Por quê, pastora? Porque muitas vezes nós não temos maturidade para entender. Às vezes o que está em jogo na nossa vida, os planos de Deus são tão maiores, mas tão maiores, que nós nem mesmo podemos compreender. E se Ele tentar explicar para nós, nós não vamos conseguir assimilar, nós não vamos conseguir compreender. Pega, por exemplo, vocês que têm filhos pequenos. Quantos têm filhos pequenos? Ou já tiveram, já são maiores, mas já tiveram. Você lembra quando eles tinham mais ou menos por volta de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de idade? Vocês lembram? Lembram, né? Aquela coisinha mais fofinha, mais lindinha. E eles estavam explorando todas as coisas, todos os lugares, o mundo era deles, descobrindo tudo. Agora eles podem andar, eles podem correr e tudo mais. Só que eles não tinham noção e nem consciência do perigo. Por exemplo, se vier uma criança correndo lá na rua, o pai já automaticamente já segura, já tira daquela condição, já traz para dentro. Por quê? Porque o pai sabe, o pai e a mãe sabem que naquela idade a criança não tem consciência, ela está correndo risco. Porque lá fora, lá no mundo, é um carro que pode atropelar, é um adulto que pode raptar, a criança pode cair, pode tropeçar. Existem tantas situações que envolvem um risco iminente na vida daquela criança. Verdade? Sim? Vocês, quando essas situações aconteceram, da criança querer sair correndo e tal, não sei o quê, vocês chamaram elas e começaram a explicar o porquê do porquê do porquê? Olha, sabe o que acontece, meu filho? Se você for lá, o carro te pega. Não, se você com 1 ano e meio. Por que vocês não explicaram? Porque não ia entender. Simplesmente você pega na mão, arranca de lá, o filho sai chorando. Simples assim, né, Cláudio? Simples assim. Você arranca e você nem dá satisfação. Você só arranca, a criança vai chorar, a criança vai ter uma imagem, talvez naquele momento, de um pai ruim, que não quer que ela brinque. Ela vai pensar o que ela quiser, mas você não vai dar para ela os reais motivos, porque ela não vai compreender. E muitas vezes, Deus vai fazer da mesma maneira conosco. Ah, pastora, mas nós já somos adultos. Verdade, somos adultos, temos consciência de muitas coisas.
Mas em algumas áreas da nossa vida, algumas situações bem mais específicas, nós somos como crianças. E nós não enxergamos além, nós não entendemos todo o trabalho de Deus, todo o projeto de Deus que envolve aquela situação. E nós ficamos como crianças, que chora, mas Senhor, mas eu quero, mas Senhor, porque o Senhor fez isso, mas porque assim, mas porque? E Deus simplesmente vai te tomar na mão e vai deixar você esgoelando, porque Ele não vai poder te explicar, você não vai entender. Às vezes, quando você atingir a maioridade, algumas vezes Ele vai te revelar o porquê, e você vai ficar super feliz, falar, nossa, que bom, Senhor, que o Senhor fez isso. E algumas vezes Ele vai deixar para nos explicar lá na eternidade, que mesmo aqui na terra a gente também não vai entender, mas o importante é a gente confiar nesse Pai que não muda, que nos ama, independente de qualquer situação. E uma outra situação também que eu acho que é bem interessante a gente tocar, muitas vezes nós vamos ter uma percepção em relação a Deus, uma sensação, digamos, de abandono, de que Deus nos abandonou. Ai, pastora, será? Será que a gente pode falar isso de Deus? Às vezes eu vejo no meio dos cristãos muita religiosidade, digamos. Ai, não, a gente não pode ter esse tipo de sentimento em relação a Deus, imagina. Isso que você está falando é heresia, a gente não pode ter. É verdade, eu vou mostrar para vocês quem teve dentro da palavra de Deus uma sensação de abandono, o próprio Filho de Deus. Se ele teve a sensação de abandono, quanto mais nós, muitas vezes, vamos ter. Lá no livro de Mateus 27:46, por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Foi Jesus que disse isso. Aí eu pergunto para vocês, será que Jesus não sabia, porque Ele era o próprio Filho de Deus, Ele não sabia que Deus não ia abandoná-lo? Lógico que Ele sabia. Lógico. Ele sabia aqui, aqui na mente. Lógico que Ele sabia. Como eu e você sabemos que Deus não vai nos abandonar nunca. Aqui. Só que muitas vezes, dependendo das circunstâncias, o nosso coração não tem a mesma conexão daquilo que nós estamos pensando, e a sensação é de abandono. Por que Jesus se sentiu abandonado por Deus? Porque a dor era extrema, ele estava vivendo numa angústia muito grande, ele sabia que ele estava prestes a morrer, e daquela forma que morreu. Então a sensação, a percepção dele em relação a Deus naquele momento é, meu Deus, o Senhor está me abandonando, porque a dor era extrema. E muitas vezes, queridos, nós vamos ter isso também na nossa vida. Não é que Deus nos abandonou, mas a sensação é de abandono. De, Deus, o Senhor não está vendo, eu estou clamando, eu estou angustiado, e parece que eu fui abandonado. Mas não, nós não fomos abandonados. E eu estava me lembrando de um episódio que, inclusive, está completando 1 ano, exatamente nesse mês, onde eu me senti extremamente abandonada. O Senhor não me abandonou, mas a sensação era. E eu sei que alguns de vocês já conhecem esse testemunho, por isso eu vou ser bem breve, mas tem alguns irmãos que não conhecem, e eu acho que é importante a gente falar um pouco de nós, do nosso testemunho pessoal, de algo que nós vivemos, não algo que sabemos apenas, mas o que a gente viveu e o que a gente passou. Exatamente em setembro do ano passado, eu estava na época completando 40 anos, e aí a gente estava passando uma situação muito difícil, que era um tratamento que nós fizemos, a maioria de vocês sabe, um tratamento de fertilização, que é um tratamento muito dolorido, muito, enfim, emocionalmente desgastante, e a gente tinha acabado de saber que não tinha dado certo o tratamento, então a gente estava muito triste, a família inteira estava muito chateada, muito triste, e a sensação era, sim, um pouco de abandono, de, puxa Deus, mas por que a gente chegou até aqui, o Senhor nos abandonou? Era um sentimento muito, muito triste, a gente estava muito chateado. E aí, quando chegou em setembro, era meu aniversário da família inteira, na verdade, mas o meu era de 40 anos, eu acho que a gente não é sempre que faz 40 anos, né? É um momento especial. E aí, falou, vamos fazer uma viagem? Vamos.
vamos fazer uma viagem e tal. Ele falou, vamos para Miami, legal. Juntamos lá um dinheirinho que ainda restava e tal. E foi a família toda, porque a família toda é, tipo, eu sou filha única, então é pai, mãe, marido e eu, os 4. E ali se resume a família toda. E nós fomos para Miami, os 4, muito chateados e tal. Foi uma semana gostosa, foi muito boa. Só que quando a gente chegou lá, a gente descobriu que estava chegando um furacão, né? Bem naquela semana. E a gente ficou meio tenso, né? Logicamente, porque a gente vendo aquela situação, todo mundo saindo da cidade. Realmente é um negócio que choca a gente, né? Ver todo mundo indo embora e a gente ficando, aquela situação. Bom, assim foi a semana inteira, a gente com aquela tensão. E o nosso voo ia sair justamente, a gente chegou na segunda, o nosso voo retornava para o Brasil na sexta-feira, final do dia, tipo 6 horas da tarde. E o furacão ia chegar lá em Miami, final de sexta-feira à noite ou início de sábado. Então, a chance da gente ficar no aeroporto era quase 80%, 90%, porque eles fecham o aeroporto muito tempo antes. Então, a chance da gente ficar era muito grande. E aí, quem tinha condições, comprou outra passagem e voltou. Muitos brasileiros fizeram isso, só que a gente não tinha o que fazer, nós vamos ficar aqui. E a sensação de abandono foi aumentando, porque eu falei, eu já vim de um tratamento onde eu me sentia abandonada por Deus, eu falei, agora eu vim aqui para morrer com a família inteira. Eu falei, Deus amado, eu falei, Jesus, o que vai ser da minha história? Eu falei, a família inteira, do pai a mãe, não vai sobrar ninguém, né? Então, assim, você multiplica a sensação de abandono, e aquilo foi angustiante. Eu não sei explicar para vocês em palavras, mas eu já estava extremamente fragilizada, e aquilo agravou-se mais ainda. Eu falei, Deus, o Senhor não é na minha vida. Eu acho que eu devo estar, assim, tipo, desagradando muito o Senhor, porque eu vim aqui ainda para morrer, eu saí de lá do Brasil, chateada, querendo fugir da situação, querendo, tira uns dias, vai fazer alguma coisa para ficar feliz, e vem aqui, o furacão me pega aqui, Senhor. Eu falei, Deus amado. Eu falei, Jesus amado, o que acontece? Bom, resumindo, chegou na sexta-feira, a gente foi para o aeroporto, e ali Deus começou a trazer uma cura na alma. Porque ele ele mostrou para a gente um cenário ao qual só poderia ser um milagre de Deus. Só poderia. Chegamos lá, aeroporto praticamente vazio. Todos os guichês, eu acho que só tinham 2 companhias aéreas, né? A nossa e mais uma companhia aérea que estavam operando. O resto, nem os funcionários estavam mais lá. Aquilo tudo fechado, vários brasileiros que estavam ali esperando o furacão passar, porque as companhias aéreas já tinham cancelado, já tinha tudo, né? E a nossa própria companhia, voos que eram mais cedo do que o nosso, tinham sido cancelados. O nosso, que era bem no final da tarde, que era muito mais perigoso, né? Mas não tinham cancelado. E eu falei, gente, é Deus cuidando de nós. E eu tirei uma foto na época, né? Porque eu falei, isso aqui é para recordação. O painel lotado, tudo cancelado, 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 cancelado. E o nosso último lá, tipo, liberado. Eu falei, Deus, isso é um milagre, né? E aí, eu me lembro que na hora que a gente foi fazer o check-in, o Espírito Santo falou comigo. E aí foi onde eu comecei a desabar. Porque o Senhor falou. E Ele fala de muitas maneiras. Ele fala no coração, Ele fala através de um versículo, mas comigo foi no coração. E aí Ele falou, filha, não é porque algo deu errado na sua vida, porque algo não deu certo, que eu deixei de te amar. Olha o meu cuidado sobre a tua vida. Eu estava tão tensa. Me perdoa, irmãos. Eu estava com tanto medo, estava tão angustiada. E eu pude ver o amor de Deus, o cuidado de Deus. Quando Ele falou para mim que Ele continuava me amando. E por mais que Ele não pudesse explicar naquele momento o porquê o tratamento não tinha dado certo, Ele falou, filha, só confia. E eu vou fazer você ver o meu amor, sabe? E na hora que aquele avião, até o avião decolar, o coração batia, porque eu falei, meu Deus do céu, pode fechar o aeroporto a qualquer momento. Na hora que aquele avião subiu, gente, o povo começou a aplaudir. Os brasileiros tudo, não sei o quê, não sei o quê. E foi muito gostoso, porque eu vi o cuidado de Deus realmente naquela situação. Dentre todos aqueles voos, que tudo foi cancelado. O meu saiu 6 horas da tarde, o furacão para chegar, e o avião ali aberto, o aeroporto aberto. Então, e assim, a resposta foi imediata. Porque Deus sabia que meu coração estava a ponto de não sei.
Ele sabia. E Deus sabe quando a gente está no limite, queridos. Ele sabe o limite da nossa dor. Ele nunca vai permitir que eu e você passemos por uma situação sem que de antemão Ele já nos tenha preparado antes. Ele nunca vai permitir. Né? Se você olha para a minha história, é uma situação triste, mas se eu olhar para vocês, vai ter situações tristes também que cada um de vocês está passando. Mas Deus é o mesmo. Ele não muda. Ele não muda. Ele nos ama. É que são situações que temporariamente nós não compreendemos, mas isso não muda o amor dele por nós. E nós precisamos ter essa consciência de Deus. E está completando um ano, né? Então foi importante, né, esse testemunho, porque fez aniversário. O furacão, inclusive, está passando acho que passou também, né? Esses dias aí. Nossa, e aquilo remoeu meu coração. Eu falei, Jesus amado, como é triste viver num país onde, por isso que a gente tem que agradecer muito a Deus pelo nosso país, que ainda que a gente tenha tantos problemas, tantas dificuldades, mas o nosso país é tão abençoado por Deus, a gente não sabe o que é isso. A gente tem outros tipos de terremoto e furacão, mas esse daí, pelo menos, a gente não tem, né? E é Deus que realmente é bom na nossa vida. Algumas vezes nós vamos ter também uma sensação não de abandono, mas uma sensação de que Deus parece que Ele está chegando atrasado na nossa vida. Vocês já tiveram essa sensação? Puxa vida, Deus, eu estou orando, parece que é no limite do limite que Deus vai lá e abre a porta. E você fala, uau, Deus, por que o Senhor esperou chegar até aqui? Ou então, às vezes, a gente acha que Ele chegou mesmo de fato. Fala, Deus, agora não adianta mais, já acabou, já não tem mais o que fazer. Dá a impressão que Ele realmente se atrasou, mas Ele não atrasou. Isso que é o fantástico de Deus, Ele não chega atrasado. A gente acha que sim, mas Ele realmente não chega. E nós vamos ver isso lá em João, no capítulo 11, versículos 6 e 7. Jesus era amigo de Lázaro, né? Tinha um relacionamento de amizade. E aí, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias onde estava. E depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Olha que interessante, Jesus ouviu falar que o amigo dele, Lázaro, um amigão mesmo do coração, estava doente. E aí Jesus pegou o carro e foi para lá? Não, ele ainda esperou mais 2 dias. Uau, meu Deus, que paciência é essa, né? Nós precisamos ter muita paciência de Deus, porque a nossa ansiedade muitas vezes não permite isso. Jesus ainda ficou mais 2 dias e ainda foi para a Judéia, ainda porque ele foi fazer muitas curas ainda ali. E nessas alturas, e Lázaro, que era amigo dele. E aí, o que aconteceu com Lázaro? João 11, 17. Ao chegar lá, finalmente, Jesus verificou que Lázaro já estava morto. Já fazia 4 dias. Fala, Jesus, agora não adianta mais, já morreu. Agora, né? Então, às vezes a gente tem a sensação que Deus chegou atrasado na nossa vida, porque já não tem mais o que fazer, morreu, acabou. Mas isso é na nossa perspectiva humana. Na nossa cabeça, a morte acabou, não tem mais jeito. Mas se você começar a olhar o texto de João 11, você vai perceber que o Senhor fez um grande milagre através dessa situação. Algo que manifestou o poder de Deus de uma maneira muito grandiosa. Vocês lembram o que acontece? O que aconteceu? Jesus ressuscitou a Lázaro, que já estava 4 dias morto e já fedia, já cheirava mal. E o Senhor foi lá e ressuscitou. E sabe o que é mais interessante? Que o Senhor, Ele fala para Maria, Ele fala para as pessoas que estavam ao seu lado, falou, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Jesus estava dizendo para eles e para nós nessa manhã, que olha, para você, talvez não tenha jeito, para você essa situação acabou, já está morta, já está enterrada, talvez já até cheira mal para você. Mas eu, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que para você não tenha jeito, para mim tem, porque eu sou um Deus que ressuscita os sonhos, ressuscita esperança, e não adianta a gente colocar um ponto final na situação, porque quando Deus quer continuar a história, Ele vira a página, por mais que a gente já tenha colocado ponto final, e eu não sei por que eu estou falando isso, mas Deus sabe. Então, meu querido, aí onde você acha que você pôs um ponto final, Deus fala, não põe um ponto final, porque eu vou virar a página, e eu vou continuar a história, e ainda mais, ainda vou mostrar o meu poder nessa situação, porque quem que pode ressuscitar a morte, se não for o próprio Deus? Quem que ressuscita? Não é verdade? Os médicos, eles são usados por Deus, mas eles têm uma limitação humana, não é verdade? Eles são muitas vezes
usados por Deus para nos abençoar, e a gente tem que confiar na medicina também, mas eles são limitados. Chega um ponto, qual é o médico que vai fazer uma situação dessa, que vai fazer um morto ressuscitar depois de 4 dias? Me fala, qual médico que hoje poderia fazer? Nenhum, se não for o médico dos médicos. Então, às vezes a gente tem essa sensação de que parece que chegou atrasado, mas no fim a gente vai ver que Deus usou toda aquela situação para revelar o poder dele na vida de Lázaro e na nossa vida também. Então, para Deus não existe impossível algum. É só a nossa percepção em relação a ele, que às vezes a gente acha que ele está muito insensível, ele nos abandonou, ele vai chegar atrasado, mas não é nada disso. E para terminar, às vezes a gente tem uma sensação, e eu não sei se vocês já viveram isso, de que não vai dar certo. Já tiveram essa experiência de achar que Deus está te mandando ir por um caminho, fazendo algo, você fala, mas isso aqui não vai dar certo, Senhor, o Senhor está me mandando fazer tal coisa, mas não é assim, Senhor, o Senhor tem certeza que é assim? Porque dá a impressão de que Deus está completamente errado. E eu vou mostrar para vocês, tem várias passagens, mas eu escolhi uma lá em 2 Reis, que Naamã era o comandante do exército do rei da Síria, ele era um homem muito renomado, e ele era um homem que estava com lepra. E aí, uma certa pessoa falou para ele, usada por Deus, falou, olha, você tem que ir no Rio Jordão, e se mergulhar 7 vezes e tal, e deu toda a estratégia, só que era um rio que não era muito cheiroso, né? Digamos que fosse o nosso Tietê. Digamos, é um exemplo, é o Tietezão aqui. E você vai ter que mergulhar 7 vezes no Tietê para você sarar da lepra. E aí o que acontece? 2 Reis, capítulo 5, versículo 11 e 12. Mas Naamã ficou muito indignado, lógico, né? Vamos nadar no Tietê, dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, está falando do profeta. Eu tinha certeza que o profeta ia vir até mim, que ele invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, que ele moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora e ficou furioso. Olha só, poxa, não tem rio melhor, mas tem que ser justamente esse rio. Poxa vida, Senhor, mas tem tanto, o Senhor não conhece geografia, vou te dar uma lembrada, Senhor, esse rio aqui não é lá muito cheiroso, mas tem uns rios melhores lá e tal, não sei o quê. Mas por que Deus mandou naquele rio e usou o profeta para falar, ó, tem que ser nesse rio? Provavelmente, a Bíblia não é muito clara em relação a isso, mas provavelmente, porque Deus sempre permite situações para trabalhar dentro de nós. Provavelmente ele deveria ser um homem muito orgulhoso. Ele era um comandante do exército, né? Então, assim, o mundo inteiro estava aos pés dele, né? Provavelmente ele mandava, desmandava. Então, ele era um bambambam, digamos. E pode ser, provavelmente, que ele fosse uma pessoa muito cheia de orgulho. E aí Deus falou, então eu vou te curar da lepra, mas não só a lepra exterior, mas aquela que está lá na alma. Aquela que está lá dentro de você, onde você não enxerga, mas eu enxergo a lepra, que é o orgulho. E aí eu vou te mandar você mergulhar no rio mais fedido que tem, para você quebrar esse orgulho, no mais fedido que tem. E ali, por isso que ele ficou furioso, porque imagina, eu, o comandante, vou nadar no rio desse aqui? Pois é, só que se ele não nadasse, ele não ia ser curado. Ele ficou bravo, ele ficou furioso, ele ficou muito chateado mesmo, que Deus é esse, mas aí, o que aconteceu? Mais para frente, ele mergulhou. Ele abaixou a bola um pouquinho e ele mergulhou 7 vezes e ele foi curado da lepra. Olha que interessante, foi restaurado da lepra. Então, às vezes a gente acha que Deus conhece o coração de cada um, irmão. Às vezes a gente tem uma leprinha lá dentro do coração. Às vezes a gente tem que às vezes a gente não vê. A gente não é muito gostoso, né? Vocês vão de convir, a gente olhar para dentro de nós e falar, gente, eu tenho uma lepra aqui, viu? Olha, deixa eu falar para vocês. Não é gostoso, não é prazeroso falar dos nossos defeitos e falar das coisas que muitas vezes desagradam a Deus que está dentro de nós. Gostoso não é, mas é importante. Né? Como eu falei para vocês lá em Jeremias 8, 11, Deus quer curar a nossa vida
No profundo. Não pode dizer, paz, paz, paz. Não. É lá no profundo que Deus quer ir e restaurar a vida do povo dele, de fato. Então, muitas vezes, Deus vai precisar mandar a gente fazer coisas que a gente não gostaria. Nadar lá no Tietezão, enfim. E outras situações que no dia eu estou brincando assim, mas cada um sabe aquilo que Deus está pedindo para fazer e que muitas vezes vai contra aquilo que nós queremos. A mudança não é fácil, mudar não é fácil. Mas, quando nós obedecemos a Deus, Senhor, tem situações na nossa vida que é tão difícil mudar, que nós precisamos de ajuda para mudar. Para isso, a igreja está aí, para ajudar. O Espírito Santo ajuda, a igreja, um irmão mais maduro, um pastor que você tenha confiança, tudo agrega, no sentido de te ajudar, de cooperar. Esse é um dos papéis da igreja, não é só vir e celebrar, também é muito bom, mas um dos papéis da igreja, fantásticos, é ajudar as pessoas nesse processo de mudança, né? E uma vez que a gente obedece, aí a gente começa a ver o milagre. E ele foi curado da lepra, né? E nós também seremos. Deixa eu avançar, que as horas estão correndo. E a questão é o seguinte, queridos, para finalizar. Independente de qual seja a nossa percepção em relação a Deus, Ele não muda, a gente já viu isso lá em Tiago, Ele não muda. Mas independente do que nós percebemos em relação a Ele, uma coisa que é muito importante é a gente ter isso muito forte dentro de nós, que está lá em Lucas 18, versículo 8. Eu digo a vocês, aqui Jesus falando, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, Ele encontrará fé na terra? É uma pergunta. Quando Jesus vier, quando o Filho do Homem vier a essa terra, e Ele vai voltar, Ele está para voltar, é fato, algumas pessoas acreditando nisso, ou não acreditando, não importa se a gente acredita ou não, importa que Jesus vai voltar. E Ele vai resgatar a sua noiva, a sua igreja. E é uma igreja que não é a igreja do paz, paz, quando não há paz. É uma igreja de fato restaurada, curada e tratada. Quando Ele vier, Ele vai encontrar fé na terra? Será que Ele vai encontrar fé de que Ele nos ama, independente de qual a percepção que eu estou tendo dEle no momento, independente do que eu penso, independente de qual é a minha dor, a minha sensação, a percepção, mas eu vou ter fé nele o suficiente para dizer, Senhor, ainda que esteja difícil, ainda que esteja muito complicada e muito delicada a minha vida, ainda assim eu confio no Senhor, ainda assim eu confio no Teu amor, eu confio que tudo coopera para o meu bem, tudo está cooperando nessa terra, para que um dia eu possa morar a eternidade ao Teu lado. Não importa o que eu tenho que passar aqui, eu sei que o Senhor vai me dar vitória aqui na terra também, não é só lá, aqui o Senhor vai me dar vitória, e essa vitória está me preparando para um dia morar a eternidade com o Senhor. Será que Jesus vai encontrar essa fé no meio do povo dele? É isso que é importante. E isso nós precisamos levar para a nossa casa e deixar essa palavra realmente trazer a revelação de Deus. A gente meditar nessa palavra. Jesus, quando Ele vier, Ele vai encontrar fé no meu coração? E eu pergunto para vocês, Ele vai encontrar fé no seu coração? E lá em Mateus 28, 20, para a gente encerrar, o último versículo, Jesus deu essa ordem, né, uma ordenança dele, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu, Jesus, estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E isso é a verdade. Deus não muda, Ele vai estar, essa é a verdade, eu estarei sempre com vocês, não só nos momentos bons, sempre. Sabe esse momento aí que está difícil, está te doendo? Eu estarei sempre, sempre, sempre ao teu lado. Até quando? Até as coisas melhorarem? Não, até o fim dos tempos. Ou seja, até o fim, sempre. Não existe um fim, é sempre. Sempre Ele vai estar conosco. Aqui na terra, e quando a gente herdar a salvação, lá também. Sempre vai estar conosco. Não tem nada, nada nesse mundo que nos separe do amor dEle. Nada. Não existe problema, angústia, não existe fome, nudez, não existe problema que seja tão grandioso que você esteja vivendo que vá te separar desse amor. E isso é fato. O resto é a percepção que às vezes a gente tem no momento da dor. Mas o que não muda é o amor dEle. Amém?